Olá, colegas da odontologia! Vamos abrir mais um episódio do Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Como todos vocês sabem, nós estamos fazendo esse trabalho e falando de temas bem sensíveis e interessantes para a nossa odontologia e para a sociedade também como um todo. Dessa vez, nós estamos abrindo esses trabalhos para falar com uma das maiores autoridades em patologia clínica do nosso estado, quiçá do nosso país. Então, esse expert em patologia clínica, ele também é médico, ele é biomédico, ele tem uma carreira vasta aí, que inclusive ele é especialista em patologia clínica também, e é mestre em doutor em biologia de agentes infecciosos e parasitários. Mas também o nosso entrevistado de hoje, ele foi membro da Academia de Medicina do Pará, ele é membro da Academia de Medicina do Pará, ele foi ex-presidente da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará e ele é também membro da Academia Paraense de Biomedicina. E, além disso, ele ainda é diretor científico do Laboratório Amaral Costa. Gente, é muito conhecimento para dividir com vocês e nós vamos começar agora com as apresentações da nossa mesa de trabalho, onde nós estamos com a conselheira Larissa Mello. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, bom dia. Que legal estar aqui hoje com o doutor Davi, né? Parabéns. Que grande currículo, hein? Oh, e aí, a nossa grande estrela, Dr. Davi Bichara. Então, nós vamos começar agora com uma breve apresentação por ele mesmo, né, onde vai fazer as considerações iniciais e depois nós iremos turbiná-los de perguntas para que vocês todos tirem suas dúvidas durante essa entrevista. Vamos lá. Tudo bem, Davi? Obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem, é uma honra estar aqui participando do Odontocast, essa brilhante iniciativa do Conselho Regional de Odontologia, e ter a oportunidade de vir conversar com vocês sobre o que tem de mais novo no laboratório, as novidades, como o laboratório pode auxiliar o cirurgião dentista para que ele possa fazer a melhor abordagem ao seu paciente. Legal. Davi, me conta logo um pouquinho dessa tua história profissional, onde tu sais da biomedicina para a medicina. Creio eu que foi a primeira biomedicina, né, que tu fizeste. E aí, também passando pelo magistério, então, assim, a docência, a questão de estar dentro de um laboratório. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente, por favor. Isso é interessante, porque o magistério sempre foi o combustível para que a gente possa desenvolver as outras atividades. Então, estar no magistério nos obriga a estar constantemente se atualizando. E a medicina e a biomedicina, eu sempre digo assim, o melhor médico é o médico atualizado. Então, nós precisamos trazer as novidades. Eu até já havia deixado de dar aulas e uma coordenadora do curso de medicina me convidou. E eu disse assim, não, eu não quero. E fui andando. E ela continuou atrás de mim. Disse, mas você sabe o que é? Eu disse, não, o que é? É para ensinar laboratório para acadêmicos de medicina. Eu digo, então eu quero. Eu faço questão de ir. Porque a gente sabe que há uma deficiência muito grande, né, na solicitação de exames. Hoje, para ter uma ideia, a gente tem em torno de 7.000 exames de laboratórios. Então, é muito difícil uma pessoa dominar tudo isto, né? Ninguém domina na realidade. Então, era uma oportunidade que eu tinha no magistério de trazer as novidades para os alunos e principalmente de retirar aqueles exames que foram abandonados, que não tem mais sentido fazer, foram descontinuados e eles continuam chegando no laboratório. Então, nesse sentido, a gente está trabalhando com o que há de mais novo em medicina laboratorial. Então, Davi, o que elencarias como novos desafios para o futuro em relação a exames laboratoriais e automatização tecnológica? Pois já existe a inteligência artificial, a IA está vindo aí com toda a força. E qual é a tua ideia para o futuro dessas análises clínicas em laboratórios? Realmente, nós estamos vivendo um momento crucial. A inteligência artificial e a medicina de precisão vieram para ficar no laboratório, na medicina e na odontologia e em toda a ciência da saúde. O que ela nos trouxe? A inteligência artificial trouxe a capacidade de a gente analisar milhões de dados de cruzamentos que a gente não conseguia fazer. Por exemplo, hoje nós temos um exame
que nós podemos rastrear 22 mil genes de um paciente, daqueles inerentes às doenças, e detectar 97% das doenças genéticas que pode acontecer. Para tratar na prevenção. Exatamente. Então, chama-se sequenciamento completo do exoma. É onde estão os exos, onde é geradas as proteínas. E este exame, para se ter uma ideia, quando foi lançado, ele custava R$100 mil. Hoje está 4.500. E eu torço para, no curto espaço de tempo, este exame está disponível no SUS. Então, vai ser assim, uma grande contribuição para a saúde pública. Você imagina que vai ser até romântico, Larissa, num futuro próximo, todo mundo ter o seu sequenciamento de exoma, arranja uma namorada, um namorado, olha nos fundos dos olhos e diz: eu posso ver o seu sequenciamento de exoma? Por quê? Porque você já vai poder saber se com aquela pessoa você pode ter filhos com alguma doença genética, né? Que é super importante. Sim. Isso. Então, isso não é assim um futuro longínquo, não. Hoje a gente já faz esse exame, em Belém mesmo, vários pacientes utilizam isso. E hoje você tem, por exemplo, lançado esta semana no Brasil, por IA, um dispositivo para você dosar uma glicose de um paciente, que o cirurgião dentista pode ter no consultório, que é só colocar o dedo indicador. Introduz o dedo indicador e na hora ele diz qual é a glicose. Isso a laser. Olha, isso é importantíssimo. Nós temos, por exemplo, o que a gente chama de adesivos, que ali você põe um adesivo e está colocando uma medicação no paciente, né? Está fazendo uma reposição hormonal. Quer dizer, inovações tecnológicas que vieram para ficar e não tem. Porque além disso, Davi, a questão da prevenção de algumas situações de doenças, elas também vão aumentar a longevidade da vida da humanidade, né? Então isso é uma coisa que dá esperança para a gente de muitas gerações à frente, mas também dá um medo, não dá? Nós temos, além disso, nós temos os vertíveis, né? Hoje uma meia, você calça uma meia, corre e ela te dá o batimento cardíaco, te dá a distância que você está percorrendo. Nós temos a tecnologia robótica, pessoas que não andavam estão andando. Sim, sim. Nós temos os audíveis, equipamentos ultramodernos para você ouvir o som da natureza, como eles dizem. E, principalmente, na área visual, você tem um óculos inteligente, você tem em Belém, chamado Orcan. Você coloca o óculos, você não enxerga nada, pega um livro, basta apontar, aquele dispositivo começa a ler o livro para você. Reconhece cédulas de dinheiro, você pode ir no supermercado e ele vai dizer quais são os produtos que estão ali na frente. Então, quer dizer, é uma revolução que nós estamos tendo. E não seria diferente nas análises clínicas, né? Exatamente. Larissa, quer fazer alguma pergunta, por favor? Eu já vou chegar lá. Dentro disso que o senhor contou, e a gente, pelo seu currículo, viu que o senhor é diretor científico, né, do Amaral Costa, certo? Correto? Hoje, como é que o senhor vê a odontologia inserida nesses pedidos de exame? O senhor acha que ainda falta muito para a odontologia se inserir, né, solicitar? Talvez o cirurgião dentista ele não faça ainda tanto uso da solicitação do exame, ou ele já está bem inserido? Como é que o senhor vê? Bem, nós temos alguns problemas. Primeiro, é que o próprio médico tem dificuldade em solicitar determinados exames pela diversidade de exames que existem. Como eu falei, são mais de 7 mil exames diferentes. Além disso, lamentavelmente, embora o cirurgião dentista tenha legalmente autorização, tanto do Ministério do Trabalho como da Anvisa, para solicitar exames complementares, não só de laboratório, ainda hoje alguns planos de saúde não querem aceitar isto, o que é um erro muito grande. Mesmo. Glosam, né, impedindo do profissional exercer a sua atividade na plenitude. Isso não é um problema só com a odonto, isso ocorre com a nutrição também, né? E inclusive a nutricionista, por lei, pode solicitar, está na lei, não é resolução. E isso é muito interessante. Agora, o que a gente precisa é fomentar, na minha visão, mais o ensino da patologia clínica nas faculdades de odontologia, que a gente conseguisse colocar
exames laboratoriais em discussão, porque muda muito, todo dia tem um exame novo, todo dia um exame é retirado, né? Então, um exemplo, o hemograma, que é um dos exames mais simples, né? E antigamente se chamava hemograma completo. Esse hemograma ele é completo. Então, nós deixamos há muito tempo de chamar hemograma completo, simplesmente hemograma. Ele não é igual em qualquer laboratório. Então, além daqueles parâmetros tradicionais, hoje nós temos parâmetros novos. Nós temos, por exemplo, conteúdo de hemoglobina no reticulócito, que serve para ver se aquele ferro sérico do paciente é funcional ou não. Ou seja, o ferro sérico pode estar dentro do intervalo de referência. Mas se o conteúdo de hemoglobina está diminuído, aquilo não tem valor. Percentual de granulócito imaturo. Então, teu paciente está grave, aumentou o granulócito imaturo, aumentou a gravidade do paciente. Diminuiu o granulócito imaturo, melhorou o paciente. Percentual de plaquetas imatura para diferenciar diversos tipos de alterações que a gente tem. Então, há uma revolução. VPM. É muita variável, né? VPM, que é um marcador novo no hemograma, que auxilia até em prevenção de doenças cardíacas. Então, quer dizer, há um novo momento que a gente precisa reeducar não só o Dizes dentista. na grade curricular se inserir mais as análises clínicas, porque assim, eu não posso te dizer hoje, mas a minha época a gente fazia parte de microbiologia, conhecia a questão de micro-organismos e tal, mas não tinha esse ensino exato das análises clínicas nos exames. Pois é, as infecções na cavidade oral, por exemplo, às vezes dizer, olha, não vou pedir uma cultura, um antibiograma, porque demora muito, vai demorar muito. O que é que mudou? Hoje nós temos equipamentos que identificam bactérias e fungos em apenas 1 minuto. É exatamente isso. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, mas te antecipaste. Ela te dá o nome da bactéria, do fungo, a espécie. É óbvio que você precisa primeiro semear aquele material, aí cresceu a colônia. Então, por exemplo, hoje, sexta-feira, você mandou o material para o laboratório. A gente semeia, amanhã, sábado, eu coloco a colônia que cresceu no equipamento e em 1 minuto eu tenho o resultado. Então, em menos de 24 horas... Já é um avanço, porque tu pode entrar com um antibiótico específico ali. Exatamente. Que levava 7 dias a colonização. E quando você tem um paciente desse, você entrava com múltiplos antibióticos para dar uma cobertura para gram positivo, gram negativo, anaeróbio. Uhum. E quando você tem o resultado, você passa por uma monoterapia. Específico, vai direto, né? Naquele germe que é sensível àquele antibiótico. E a outra novidade junto a isso é o antibiograma. Então, a gente tem tanto a cultura automatizada como o antibiograma automatizado. E o que esse antibiograma traz de novidade para o cirurgião dentista? É que ao lado de cada antibiótico, ele vai trazer o que a gente chama de MIC, M-I-C, que é a concentração inibitória mínima. Qual a menor concentração desse antibiótico para destruir aquela bactéria? Quanto menor o MIC, mais eficiente é o antibiótico. Então, a partir daí, o cirurgião dentista vai escolher não só pela via de aplicação, não só pelo preço, mas também pela efetividade daquela droga. E não só a efetividade, mas que ela pode agredir o organismo também. Então, quanto menos tempo... Isso. Exatamente. Então, essa é uma grande vantagem. E mais ainda, se você tem um paciente renal crônico, um paciente hepatopata, você pode diminuir a dose. Você pode, uma criança, então você pode calcular a dose para cada caso. E é uma revolução na microbiologia. Com certeza. Essa aí talvez seja uma das maiores até, né? Com o auxílio da questão da tecnologia envolvida na cultura automatizada e no antibiograma automatizado. Davi, e assim, é necessária a solicitação de exames pré-operatórios em todos os procedimentos odontológicos? Qual a tua opinião em relação a isso? Bem, não é necessário. Então, se o dentista vai fazer um procedimento, o mais importante de tudo é a anamnese e o exame físico dele. Então, se você vai fazer um procedimento que não sangra muito,
você vai ver a clínica do paciente, é importante ver a idade deste paciente. Na maioria das vezes, não vai precisar de exame complementar nenhum. E isso é uma regra geral hoje na medicina, é uma recomendação da Sociedade de Cardiologia, da Sociedade de Patologia, quer dizer, não há necessidade de exame. Agora, dependendo da idade, dependendo da cirurgia, dependendo da história clínica, esse paciente tem história de distúrbio hemorrágico? Se ele tem, nós vamos fazer exames. Que exames são esses? Um hemograma, para você ver a anemia, a infecção e a questão das plaquetas, que isso é uma outra história, que às vezes você tem um paciente com as plaquetas, a gente não chama hoje mais valores normais, a gente chama intervalo de referência. Então o paciente tem 400 mil plaquetas dentro do intervalo de referência e ele vai sangrar. Por quê? Porque aquela plaqueta, ela está dentro do intervalo em relação a número, mas ela não é funcional. Se aquela plaqueta não é funcional, esse paciente vai sangrar. Então não havia necessidade do exame. Uma outra coisa muito interessante, todo mundo fica preocupado com os testes de coagulação. Eu vou fazer um coagulograma. A Associação Americana de Hematologia, ela diz o que hoje? Que para você fazer um rastreamento do sistema hemostático do paciente, você precisa de 3 testes. Contagem de plaquetas, tempo de protrombina, que é o TP, e tempo de tromboplatina parcial ativada, que é o TTPA. Somente esses 3. Então, plaqueta obrigatoriamente vem no hemograma. Então, me sobra 2 testes. O que eu fiz com meus alunos? Terminamos uma aula, todo mundo escreve coagulograma aí no papel. Todos escreveram. Bora descer, cavamos um buraco na areia e enterramos o coagulograma. Então, aluno meu hoje é treinado a não pedir coagulograma. Então, o que ele vai pedir? Um hemograma, porque vem a plaqueta, TP e TTPA. Então, é isso que a gente está fazendo hoje e não precisa mais nada em relação a isto. A coagulação. A coagulação. É óbvio que eu preciso saber se esse paciente é diabético. E se eu pretendo prescrever antibiótico, anti-inflamatório, eu quero fazer um rastreamento deste paciente, eu quero saber como é que está a tireoide dele, só TSH. Eu quero saber como é que está o fígado. Um único teste. ALT, que é o antigo TGP. Eu não preciso o AST, que é o TGO. Eu quero ver o rins dele, como é que está funcionando. Somente a creatinina. Eu não preciso da ureia. Então, esse é um rastreamento. E um simples exame de urina de rotina, né? Para ver se tem algum processo infeccioso. Então, isso varia de cada caso, varia de exame. Até um beta-HCG pode ser um exame necessário, né? Porque você... Porque é o primeiro trimestre da gravidez. Você vai prescrever uma droga lá no seu consultório, mas não pode prescrever para quem está grávida. Então, aí acabou aquele tempo, vou pedir um teste de gravidez. Então, o que nós descobrimos há muito tempo? Que nenhum laboratório do mundo faz teste de gravidez. É impossível dizer no laboratório que uma mulher está grávida ou não. A gente solicita o beta-HCG. Ou a dosagem do beta-HCG, ou seja, qualitativo ou quantitativo. Isto, reagente, eu não sei se a paciente está grávida. Quem vai saber é quem solicitou, porque conhece a história da paciente. Paciente jovem, história de relação sexual recente, nunca tinha falhado a menstruação. Mas por que isso? Porque eu tenho beta, reagente em infecções, em tumores. Tem famílias que têm um traço genético familiar, que toda família tem um beta reagente e ninguém está grávida, mole datiforme. Então, essa é a visão do exame, ou seja, exame de laboratório não tem valor sem o paciente do lado. E isso é muito importante, falando com o nosso público, que é mais uma ferramenta a auxiliar a odontologia, a própria medicina e as profissões de saúde afins. Mas temos essa ferramenta e podemos usá-la. Vamos usar o que a gente precisa, ter conhecimento para usar bem a ferramenta que está sendo colocada à nossa mesa.
É isso? Perfeito. Próxima pergunta, doutora Larissa. Eu ia aproveitar já e perguntar. Doutor Davi, alguns procedimentos eles são mais invasivos, certo? Por exemplo, cirurgias de implante como protocolo, que é uma reabilitação do paciente de uma arcada superior ou inferior, ou, sei lá, cirurgias bucomaxilofaciais, como ortognáticas. O senhor concorda comigo que essas cirurgias, elas necessitariam de exames laboratoriais, como hemograma, o TP, o TPPA, certo? Você tem mais algum desses que o senhor diria assim, esse exame é muito necessário para fazer cirurgias que vai haver um sangramento maior, que vai ter um risco maior ao paciente? Esses exames, nessas situações, como eu falei, se é uma cirurgia que sangra muito, esses exames são necessários, né, para você ter mais segurança. E também, se o TP e o TPA estão normais, é só isso. Mas se eles derem alterada, aí você vai ter que ampliar, fazer novos testes, né, ver os fatores de coagulação, ver a proteína S funcional, quer dizer, aí há uma ampliação, mas de acordo com este resultado. Além disso, a gente tem que estar acompanhando esse paciente, mas também conhecer a história dele é mais importante do que qualquer exame. Certo. Né? Porque assim, hemograma é importante para todo mundo? Não. Você olha para o paciente, você sabe se ele precisa ou não de um hemograma, você conversando com ele. Agora, se é aquele paciente que chega cansado no seu consultório, que está com dificuldade de respirar, você olha a mucosa dele, está hipocorada, ele é candidato a um hemograma. Quer dizer, então, a clínica e o exame físico são super importantes antes de definir por o exame. Como a gente mesmo diz, os exames são complementares. Então, você pode decidir no seu consultório se vai ser necessário ou não. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela diz assim, não solicite exames para avaliação de distúrbios hemorrágicos em paciente de baixo risco ou em cirurgias de baixo risco. A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica vai no mesmo caminho, que aí é uma coisa fundamental, que é uma coisa nova que a gente tem na medicina, e eu não sei se já chegou na odonto, que é o Chose Wisely. O que é isso em tradução para o Brasil? Escolhendo sabiamente. Então, cada sociedade médica foi instada a publicar 5 top 5, 5 coisas que você não deve fazer. E isso é fantástico, mais de 100 sociedades já publicaram. Por que a gente tem que ensinar para o dentista só o que ele deve fazer? Por que a gente não tem a coragem de dizer para ele, olha, isto aqui você não deve fazer nunca? Então a gente está preservando o nosso paciente, a segurança do paciente. E esses top 5 da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, um deles é assim, não solicite exames de teste pré-operatório em paciente de baixo risco, também. É desnecessário. E a gente vê na vida, a gente tem Chose Wisely. Por exemplo, quando um motoqueiro, por exemplo, ou outra pessoa é atropelada aí na rua, ninguém vai lá põe ele no colo e põe dentro do carro. Por quê? Porque a gente pode causar um dano maior àquela pessoa. Então a gente chama uma ambulância. Né? Isso é Chose Wisely, escolhendo sabiamente. E é muito bem-vindo hoje em qualquer área isso. Perfeito. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O dentista que atua em UTI, quais os exames laboratoriais que podem auxiliar no diagnóstico dessas principais infecções? Esse é um novo problema, né? Um dentista na UTI, a gente sabe que a boca é a principal entrada de infecções, ainda mais no ambiente, num paciente que está no respirador, né? Vai ter infecção pulmonar. Então, esse dentista ele tem que estar acompanhando o que a gente tem de novo, né? Uma hemocultura, por exemplo, automatizada é fundamental. Uma cultura automatizada hoje, 6, 8 horas, se tiver crescimento bacteriano, o aparelho já indica. A gente já pode fazer um gram dali e dizer para o colega que está lá, olha, é um gram positivo ou é um gram negativo, melhorando a prescrição da droga. As culturas, de um modo geral, como nós falamos, automatizadas, o antibiograma automatizado,
o próprio hemograma automatizado, com esses novos parâmetros, por exemplo, nunca abrindo mão dos granulócitos hematuros, porque ele vai medir se esse paciente está piorando ou melhorando. Então, a gente tem um arsenal hoje muito grande de exames. A gente tem a calcitonina, a procalcitonina, que é para verificar se aquele paciente está com septicemia ou não. Então, é uma coisa muito interessante, né? Se dosa a procalcitonina ela é elevada, é sugestivo de que aquele paciente tem uma septicemia. Então, são testes hoje pontuais que todo cirurgião dentista que está trabalhando na UTI eu pode fiz a acompanhar. pergunta porque hoje a odontologia hospitalar está fazendo um ano. Hoje, 23 de agosto, né? 23 de agosto está fazendo um ano que foi criada a especialidade de odontologia hospitalar pelo Conselho Federal de Odontologia. E nós estamos com várias equipes profissionais muito competentes em UTIs de hospitais aqui em Belém, no Brasil inteiro, né? Trabalhando também com odontologia hospitalar, fazendo parte, aí eu chamo a atenção também, fazendo parte da equipe de saúde, né? Porque o médico trabalhou muito tempo isolado e hoje a equipe de saúde ela está trabalhando em conjunto e a odontologia também entrando. Infelizmente ainda não há uma lei que possa fazer com que seja obrigatória a presença do dentista dentro dos hospitais, e é uma luta que nós estamos tendo também em nível nacional, mas já há uma equipe muito forte trabalhando com conhecimento de causa, e que já vou entrar na outra pergunta também, que tem relação, que durante a pandemia nós trabalhamos muito também junto com a medicina, junto com a enfermagem, com a nutrição, com a fisioterapia, as outras áreas de saúde envolvidas. O que mudou dentro das análises clínicas, se mudou alguma coisa com a pandemia? Me dá uma ideia disso, nos dá uma ideia disso. A pandemia, ela trouxe algumas vantagens para a gente, né? Vantagem de que a gente começou a ser mais rápido nos resultados, a gente passou a ser mais prático na realização dos exames, a gente teve uma oferta muito grande de novas tecnologias, de novos testes. Por exemplo, quando surgiu a pandemia, a gente não tinha exame de laboratório. A maioria dos diagnósticos era o clínico epidemiológico, diagnóstico sindrômico, ou, pasme, pela tomografia. Foi muito mais usada no início a tomografia do que um exame. E nenhuma sociedade de radiologia, de diagnóstico por imagem, recomendou ou recomenda tomografia para diagnóstico. Tomografia é para ver o comprometimento pulmonar do paciente. Mas, de repente, foram desenvolvidos testes, né? Então, a quantidade de testes que nós tivemos nesse momento foi incrível. Nunca antes na história do laboratório nós conseguimos ter isso. Aí veio o RT-PCR como teste de escolha, veio o teste de GNS, que é nova geração, tivemos o teste de espectrofotometria de massa, e aí, lamentavelmente, vieram os testes de fluxo lateral, que é aquele de furar o dedo, para pesquisar IgM e IgG. Aquilo foi a pior coisa que nós tivemos na pandemia. Por quê? Porque esses testes deram falsos positivos e falsos negativos. 30% deles davam falsos positivos e uma grande maioria falsos negativos, de tal sorte que os países que compraram devolveram. O Brasil insistiu nisso, de fazer testes por punção capilar. Aí hoje você entra no site da Anvisa, tem mais de 150 testes reprovados que foram utilizados durante a pandemia. Que não era para ter sido feito, né? É o seguinte, para um teste novo entrar no mercado, demora de 8 meses a 1 ano. A Anvisa vai lá na fábrica, faz visitas, mas como era uma pandemia, olha, bora aprovar todos, depois a gente vai verificar isso aí. Existe uma necessidade de urgência, né? Exatamente. Só que só tem valor os testes de fluidos respiratórios para diagnóstico. E aí tem uma coisa muito interessante, que é muito bom para o cirurgião dentista saber disso. Hoje nós temos 2 testes de fluidos respiratórios, dentre os inúmeros que ficaram.
o RT-PCR para diagnóstico e o teste de antígeno viral, que é aquele mesmo que pode ser comprado na farmácia, é um teste caseiro. Eles têm uma diferença crucial. Imagina que um cirurgião dentista, embora não tenha essa recomendação, vai fazer uma cirurgia ou vai fazer um atendimento a um paciente e tem uma suspeita de Covid. Qual é o teste? Eu preferia o teste de antígeno. Por quê? Porque ele detecta antígeno viral. Ele positivo significa dizer que tem vírus ali circulando e que esse paciente tem risco de infectar. E por que não o RT-PCR? Porque ele não pesquisa o vírus. Embora ele seja o padrão ouro, ele pesquisa RNA viral. Então, se o paciente já teve a doença há 1 mês, 2, 3, eu vou ter lá vírus inviáveis, vírus envolvido por célula imunológica, fragmento de genoma não infectante, mas o RNA está ali e o teste vai dar positivo. Então, é muito interessante isso para o dentista, né? Muito bom. Muito boa essa dica aí. Larissa, vamos lá? Doutor Davi, dentre os testes hoje, existe algum teste que detectaria, por exemplo, uma alergia a um anestésico, sendo um anestésico muito utilizado na odontologia por nós? Existe algum teste laboratorial que detectaria, que a gente conseguiria ter um norte melhor para poder indicar um anestésico a ser utilizado pelo paciente? Isso é muito interessante. Você lembra que antigamente, para fazer testes alérgicos, o médico abria uma maleta, tirava uma série de antígenos colocava no paciente 5, 10 minutos, esperava, enfim. Hoje mudou. Hoje a gente tem uma tecnologia automatizada que o paciente vai ao laboratório, eu coleto o sangue dele e ele vai embora para casa. E neste sangue eu posso fazer uma infinidade de testes alérgicos, dentre eles para anestésico. Então, se você vai fazer num paciente que já tem história, num paciente que está te preocupando, embora a gente saiba que é raríssimo a gente ter reações adversas na odontologia, né? Muito raro. Mas se você tem um paciente que requer cuidado, que já tem história de alergia, principalmente mediada por IgE, você pode solicitar o teste. IgE para, por exemplo, procaína, a droga que você que você vai usar. E não só isso. Se esse paciente também desenvolve alergia a anti-inflamatórios, a antibióticos, você também pode solicitar. Então lembra da penicilina? Eu não vou prescrever penicilina porque ele pode ter uma reação alérgica e os testes para fazer de penicilina é muito difíceis. Hoje a gente faz no sangue do paciente. Então você pode prescrever hoje com muita segurança um antibiótico, um anti-inflamatório e aplicar um anestésico, sabendo previamente se aquele paciente vai ter, qual a probabilidade dele ter ou não algum problema. E isso é muito interessante, né? Bastante interessante. E te pergunto mais uma coisa em relação a esses testes alérgicos. A validade deles, né? Porque assim, a gente sabe que a alergia pode vir a qualquer momento, pode mudar e tudo. Qual seria a validade desses testes alérgicos como recomendação para se repetir? Esses testes eles têm sido muito seguros, né? Pela tecnologia que é utilizada. A gente não tem tido problema nenhum até hoje, mas é como você colocou, um dia pode mudar. Por exemplo, eu comi abacaxi desde garoto, desde criança. E agora, um belo dia eu cheguei em casa, não tinha comido nada, comi umas 3 cortes lá de abacaxi e fui parar numa unidade de urgência e emergência, já fazendo quase edema de glote. Então, existe isso também. A gente nunca está 100% tranquilo na área da saúde. Exatamente, por isso eu estou te fazendo uma pergunta. Seria o quê? Um prazo de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos para se fazer novamente? Um paciente que é teu, que tu estás seguindo com ele a tua vida inteira, tá? Eu pedi para ele fazer um teste alérgico hoje e há alguma recomendação da própria medicina ou da biomedicina
para refazer esse Não, teste não alérgico? tem. Não tem, Não tem é um isso que eu quero prazo saber. definido. Não há um prazo Não, definido. Não, para isso não. Ok, já vai do bom senso mesmo do profissional e Exato. ter um entendimento de que se naquele momento o paciente já muda a história de eu tive uma reação alérgica com Exato. um alimento, então peraí, vamos fazer de novo daqui a 5 Isso. anos, 10 anos. Então, só para ter uma ideia disso, tá? Muito bem explicado. Davi, em relação ao diabetes, né? O diabetes mellitus, que ela é uma doença que causa manifestações na cavidade bucal, né? Quais são os exames laboratoriais mais recomendados atualmente para diagnosticar e acompanhar esse paciente? E como o CD, o cirurgião dentista, pode monitorar esse paciente com esses exames do diabetes? Perfeito. Até 2010, era proibido a gente dizer no laboratório que a hemoglobina glicada servia para diagnóstico. Hoje, a Associação Americana de Diabetes diz que é o melhor teste para diagnóstico de diabetes é a hemoglobina glicada. Por quê? Porque ela não tem variações, tipo, eu não preciso de jejum. Se o paciente correr, fizer exercício, a glicose vai lá para baixo, a glicada não muda. Ela tem menos interferências de medicamento. Então, hoje o grande teste é a glicada. Agora, o paciente chega no consultório do dentista e tem sintoma clássico de diabetes, ou seja, está perdendo peso, bebendo muita água, urinando muito. O cirurgião dentista deve pedir uma dosagem de glicose. Naquele momento, ele sai do consultório odontológico para o laboratório. A glicose dele deu maior que 200, fechou o diagnóstico. Ou seja, clínica sugestiva mais uma glicemia maior que 200, fechou o diagnóstico. Diabético. É diabético. A glicada maior que 6,5 é diabetes. Agora, paciente não tem clínica, você não está com pressa, amanhã eu quero uma glicemia de jejum dele, que é diferente. Aí ele tiver mais do que 126, também é diabético. Agora, esse também é entre aspas. Por quê? Vocês prescrevem corticoide. Corticoide aumenta a glicose, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, por isso que a gente volta a insistir, a clínica é mais importante, né? Porque durante a pandemia, todo mundo tomava corticoide. Então, todo mundo iria aparecer com taxas referenciais de diabetes sem ser. Foi um caos no laboratório, paciente com 240, com 300, com 180, quando o intervalo de referência é de 70 a 99. Né? E também tem ainda, aí tem aquele problema. Vamos para a glicemia de jejum, intervalo de referência 70 a 99. Acima de 126, diabetes. E quem está de 100 a 125? Esse é um pré-diabético. O que eu vou fazer com esse paciente? Aí é a hora de pedir o teste oral de tolerância à glicose. O paciente vai ao laboratório, faz uma coleta de jejum, a gente dá 75 gramas de glicose para ele tomar e 2 horas após a gente coleta nova amostra. Para ver que nível ficou. Se essa amostra for maior que 200, é diabético. Semana passada saiu uma nova diretriz baixando para 1 hora agora. Então, você pode fazer o teste oral de tolerância com 1 hora ou com 2 horas. Certo, olha, isso é uma dica importante. Até porque a hemoglobina glicada, como tu falaste, para nós, tem muito interesse porque ela tem interferência total em nossa integração, né? Então, a implantodontia, que veio bem forte, tem uma atuação muito de excelência na odontologia, ela, paciente com mais de 6,5, dificilmente o implante ósseo integra, entendeu? Então, isso aí é importante, porque aí, com essa hemoglobina glicada, pelo menos nós sabemos que temos que trabalhar em valores referenciais que possam beneficiar aquele progresso da osseointegração. E tem uma novidade dentro disso que chama-se glicemia média estimada. Ou seja, qual é a glicemia média deste paciente nos últimos 90 dias? Então, o que os americanos fizeram? Eles pegaram 10 mil pessoas com diabetes, colocaram um aparelhinho de medir a glicose durante 24 horas. E conseguiram fazer uma fórmula, que através da fórmula, usando a glicada do paciente, você tem o valor da glicemia média estimada.
Por quê? Qual é a preocupação disso? Por que 6,5 de glicada é ruim e 6,4 não? O número é bem próximo. Quando você vai para a glicemia média estimada, um paciente que tem 12 de glicada, ele vai ter mais ou menos 340 de glicemia média estimada. Então, o valor é maior, é mais fácil de visualizar, né? Agora, temos que ter cuidado porque a glicada varia muito com tudo que interfere na vida da hemácia. Tudo aquilo que diminui a vida da hemácia diminui a glicada, ainda que ele seja um diabético, né? E tudo aquilo que aumenta a glicada. Mas é o grande exame para se fazer. E o controle também, que veio na sua pergunta, nenhum equipamento portátil, o POF, o antiquere que a gente chama, serve para diagnóstico de diabetes. Ou seja, aqueles glicosímetros de furar dedo, eles não servem para diagnóstico, eles servem para um diabético, para ter uma orientação, serve para estar lá no hospital, para saber se ele tem uma glicemia alta ou baixa, né? E esse equipamento que eu falei, recém-lançado, ele é muito interessante porque não fura o paciente. A gente já tem um aparelho também da Abbott, que você vem um sensor, você coloca aqui no braço o sensor, esse sensor fica 15 dias. E toda hora que você quiser saber quanto você tem de glicose, é só encostar o equipamento. É tipo um celular. Encosta aqui e dá na hora o resultado. Esse equipamento traz 2 sensores, que vai dar para 30 dias. E depois você compra só os sensores. Esse, por inteligência artificial, é muito interessante porque não tem sensor, né, para isso e não vai furar o paciente também. Que show. Então, é uma grande revolução esse equipamento. Muito bom. Quer fazer a próxima ou faço eu? Eu posso fazer. Doutor Davi, em relação às doenças infecciosas, como sífilis, hepatite B, HIV, essas doenças, quando há suspeita pelo cirurgião dentista, quais exames podem ser solicitados? Essa é uma grande preocupação, né? Porque são doenças veiculadas pelo sangue e, pior ainda, são doenças silenciosas. Então, o paciente tem e não sabe que tem. Então, é fundamental, inclusive a medicina soltou uma nota técnica, não é resolução, dizendo que o médico, ao atender um paciente, ele deve oferecer para esses pacientes a oportunidade de fazer teste para hepatite B e C, sífilis e HIV. HIV hoje, para se ter uma ideia, o Ministério da Saúde preconiza 6 fluxogramas diferentes para diagnóstico. Não precisa isso, mas basta solicitar sorologia anti-HIV, porque às vezes a pessoa pede sorologia para HIV. A gente não pesquisa o vírus, a gente pesquisa anticorpo. Na hepatite C, sorologia anti-HCV. Se ela for negativa, terminou aí. Se ela for reagente, você tem que fazer o teste molecular, teste confirmatório. Para hepatite B, são 2 testes, o HBsAg, que é para ver infecção atual, e o anti-HBC total, que é para ver uma hepatite crônica, que é mais como a gente pega paciente já na fase crônica. E na sífilis tem uma grande mudança. Antigamente a gente aprendia que para rastrear a sífilis, a gente fazia o famoso VDRL. Hoje não mais. Há 2 anos atrás, o Ministério da Saúde publicou umas novas diretrizes que diz assim, olha, rastreamento de sífilis é solicitar anticorpos totais para sífilis, anticorpos específicos, porque esses anticorpos aparecem com 10, 15 dias do paciente estar infectado. VDRL sumiu? Não, continua sendo uma grande prova que serve para acompanhar o paciente, visto que eu não acompanho com outro exame a não ser o VDRL, porque ele é quantitativo. Então, essa é a mudança. Ok. Davi, vou te fazer uma pergunta também que é muito importante, fugindo um pouco da questão técnica do exame, mas da questão de relacionamento, né? Que envolve também a ética profissional, que é o caso do conselho. Em relação a essa questão do relacionamento, da comunicação entre o consultório,
ou a clínica e o laboratório de análises clínicas, entre a equipe de saúde bucal, que é o cirurgião dentista, com o biomédico, com o técnico em patologia clínica. Essa relação eu ainda sinto que ela pode melhorar, né? Como tu sentes e o que tu achas que poderia melhorar nessa relação? Perfeito. Isso é muito importante. Os laboratórios hoje, eles são praticamente parecidos. Por quê? Porque equipamento automatizado todo mundo tem, né? Então, Tem protocolo de funcionamento dele ali e tudo. Agora, onde é que está a diferença? Justamente no que você colocou, é o relacionamento. É o pós-exame, é a fase pós-analítica, né? A gente tem a fase pré, que é na hora da solicitação, coleta, tem a fase analítica, quando eu estou fazendo o exame, e a pós. Essa pós nos preocupa muito. Porque será que o colega entende o que está naquele papel? Veja bem, quando vocês pedem uma tomo, ou uma ressonância, ou um exame histopatológico, vem um diagnóstico. Quando vocês pedem exame de laboratório, vem um valor lá que só diz o intervalo de referência. Então, eu passei a colocar agora em alguns exames comentários interpretativos para auxiliar a interpretar aquele exame. O que significa um VDRL reagente? Significa que o paciente tem sífilis? Não. Posso ter VDRL reagente até na pessoa que acabou de se alimentar, no idoso, numa grávida. Então, a gente precisa melhorar, nós precisamos, no laboratório, melhorar. Não, eu acho que nós também, no consultório, na clínica, porque a gente precisa cobrar de vocês um entendimento melhor sobre isso. A gente pode estudar, a gente pode ter as nossas noções e tudo, mas a comunicação, ela precisa ser mais próxima. Por exemplo, eu tenho um relacionamento contigo, tenho a liberdade, pô, Davi, ó, eu preciso saber um pouco mais disso aqui, mas e o colega que não tem também precisa se posicionar em relação a isso. Perfeito. Entendeu? Porque é dessa forma que a gente vai conseguir evoluir com um profissional, né? O feedback do dentista para o biomédico, do dentista para o patologista, que eu acho que isso aí tá engatinhando, isso precisa melhorar mesmo. Precisa, até porque assim, na própria medicina, quando tem um paciente internado, é muito comum chamar, dependendo do caso, eu quero parecer de um hematologista, eu quero parecer de um infectologista. Nunca pedem parecer do patologista clínico. Então, parece assim que exame todo mundo sabe, todo mundo entende. Mas o que está acontecendo hoje é que a gente tem feito muitas palestras. Eu tenho um curso de 20 horas, que é atualização em solicitação e interpretação de exames laboratoriais. Aqui a gente dá um passeio por todo o laboratório, como solicitar, como interpretar. E hoje já vários colegas ligam. Olha, Bichara, estou suspeitando disso. Qual é o melhor teste? O que tem de novo? Então, com o cirurgião dentista, a gente tem que ter esse canal também. O próprio dentista pode ligar. Olha, eu estou com uma infecção aqui na cavidade bucal. Eu quero coletar um material para cultura. Como é que eu mando esse material? Como é que eu coleto? Eu posso mandar numa placa de Petri, num frasco? Ou precisa de um meio de transporte? Eu preciso mandar um meio de cultura para vocês, para coletar. Quer dizer, a gente precisa mesmo, a sua colocação é pertinente, mas isso a gente pode fazer. Sim, sim. Né? Da mesma maneira, o colega está lá na UTI, pediu uma hemocultura, você pode estar passando informações preliminares. Olha, houve crescimento, olha, é um gram positivo, amanhã sai a cultura, já saiu, é um Staphylococcus aureus, daqui a pouco vai ter o antibiograma. Então, essa comunicação é fundamental. Você colocou muito bem numa outra parte da equipe multi. Ninguém trabalha sozinho mais na área da saúde, em nenhuma área. Nós precisamos disso. Todo mundo dando essa contribuição para que a gente possa levar uma saúde humanizada, moderna, para atender os anseios do elo mais fraco dessa cadeia, que é o nosso paciente. Nosso paciente. Olha, perfeito, mas a direção aqui já está no ponto eletrônico, né? Que a gente está extrapolando o tempo. Davi, precisamos conversar mais, nós temos aqui muitas coisas ainda para discutir, para elucidar para toda a classe, para a sociedade como um todo, porque o Conselho trabalha para isso, né? Mas nós vamos entrar nesse momento nas considerações finais que eu pedi para a Larissa fazer, e depois eu vou pedir para tu fazeres as considerações finais, falando sobre 3 situações, né? Primeiro, o que foi essa vinda tua aqui, o que
que te causou no sentido da tua sensibilidade profissional, né, de valer a pena ou não, olhar para essa câmera e convidar o público a assistir esse episódio do Odontocast, que nós estamos falando sobre análises clínicas e odontologia, o que o cirurgião dentista precisa saber, e falar um pouco também do que tu tens ouvido, do que tu tens entendido no momento que o Conselho Regional de Odontologia está vivendo, né, numa situação de se reinventar após uma intervenção que, para nós, é sempre uma situação muito, muito deprimente, e eu fico muito triste com isso. Quer dizer, um país que tem um povo que era para ser um dos primeiros do mundo, e a gente está engatinhando também, está ali, né, tentando algo que nós temos de sobra, que é a matéria-prima de qualquer coisa que a gente vai fazer. Tá bom? Larissa, suas considerações finais, por favor. Pronto. Primeiramente, eu queria agradecer ao Dr. Davi pela presença, agradecer não só em nome do Conselho, mas eu acredito que pela classe odontológica, o seu podcast foi uma aula, viu? A gente fica, assim, abismado com a quantidade do avanço, né, da ciência, e muito feliz de saber também esse seu último dito, né, que falta essa comunicação entre o cirurgião dentista, os laboratórios, né, até para fechamento de diagnóstico. Parabéns, viu, doutor Davi? A gente agradece muito a sua presença, agradecer ao Conselho mais uma vez por mais um convite para a gente estar aqui. Eu me senti ganhando muito conhecimento hoje, viu? Muito obrigada. Obrigado, Larissa. Doutor Davi Bichara, palavra Eu gostaria sua. de agradecer o convite do Conselho Regional de Odontologia, de poder trazer alguns avanços na área do laboratório, dizer que hoje o dentista tem que focar na odontologia de precisão. Ele tem que entender que quando o paciente entrar no consultório dele, ele tem que pensar no meio ambiente que esse paciente vive, na genética do paciente e no estilo de vida. Não se faz mais hoje uma anamnese se você não focar isto. E as grandes novidades na área da odontologia, como a farmacogenômica, a farmacogenética, para que você possa prescrever para o seu paciente a droga certa, na dosagem certa, na hora certa, deve ser uma busca contínua pelos cirurgiões dentistas. Eu quero também parabenizar o Conselho, na pessoa do presidente, do Dr. Marcelo Folha, por essas iniciativas de trazer profissionais aqui para discutir a inter-relação entre as diversas áreas da saúde e a odontologia. Dizer que a gente está acompanhando à distância o Conselho e o esforço que tem sido feito para torná-lo cada vez mais próximo dos colegas profissionais e, principalmente, para defender a população das más práticas, porque esse é o objetivo principal do Conselho de Odontologia. E, nesse sentido, toda a plenária de vocês merece os parabéns. Obrigado. E convido o nosso público para assistir o Odontocast. Sim. Gostaria de convidar a todos a assistir este Odontocast, que traz algumas coisas muito interessantes para aguçar a curiosidade de todos de pesquisar mais nas inovações que estão tendo na área da saúde. Perfeito. Pessoal, tá imperdível esse Odontocast falando da biomedicina, da patologia clínica, e só traz mais valor ao nosso programa. Então, dizer para vocês o seguinte: daqui a 2 meses, em outubro, nós vamos ter a Semana do Dentista. E, oficialmente, eu vou pegar de saia justa o Davi, que eu tenho intimidade para falar com ele isso, para a gente fazer um curso durante a Semana do Dentista mais profundo sobre essas questões que foram comentadas nesse Odontocast. Tá? Se a tua agenda permitir, que a gente vai conversar, a gente vai tentar te encaixar também dentro dessa Semana do Dentista aí, que é a terceira, não é a última semana de outubro, né? Sim. 25 de outubro é o dia do dentista, e aí a gente vai ver como é que vai fazer essa programação. Mas já estou com uma ideia aqui de te colocar nela. Então, pessoal, olha só, agradecer a presença da Larissa, agradecer a presença do Davi também nesse programa. Vou passar a ele um exemplar de Sorrisos Brasileiros, que é uma revista patrocinada pelo CFO, né? O nosso Código de Ética Odontológica, que é a nossa Bíblia, Manual de Práticas Odontológicas, que nós fizemos em parceria com a OAB também, a caneca do Odontocast, ela é um brinde do programa para você,
para lembrar da gente, Pedro Pessoa da Labo Dental, nosso grande incentivador, mais uma vez obrigado. Obrigado também à nossa técnica, que é a Elissa e o Gabriel do Estúdio Santos de Casa. E dizer para vocês, gente, muito obrigado por estarem prestigiando, por estarem assistindo ao nosso programa, porque o OdontoCast ele é o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Ficamos por aqui e até a próxima.